Agradeço aí a presença de todos, então sem mais delongas, vamos começar então. Tema Impérios Coloniais. E por que eu comecei a estudar sobre esse tema? Porque lá na escola, né, muitos de vocês estudaram na escola sobre colônia de exploração e de povoamento. Né? Então, a gente foi bombardeado que haveria supostamente a classificação de colônia de exploração e de povoamento. Aí, à medida que eu fui estudando, me surpreendi com várias coisas, né? Porque o trabalho de quem estuda é através de fatos e não de lendas, né? E a coisa na escola é feita de modo pronto, então se apresenta para o aluno, olha, tem classificação de colônia de povoamento e exploração, sem dar a origem do termo, né? Aí quando eu passei a estudar, eu cheguei num francês do século XIX chamado Leroy Beaulieu. Foi ele o grande divulgador dessa suposta verdade histórica, chamada que haveria colônia de exploração e de povoamento. Então começou no século XIX. Vou frisar bem, século XIX. Então ele usou um conceito de século XIX para ser aplicado no século XV, século XVI, século XVII. Ele usou termos de um século para ser aplicado em outro. Aí já começa o problema, né? Uma coisa extemporânea. Os documentos dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, mesmo XIX, tanto em Portugal como na Espanha, não se usa o termo, nem se usa o termo colônia, ou se usa muito pouco. Então já começa um problema de uma terminologia tardia para fazer referência a termos pretéritos. Normalmente as épocas têm os termos apropriados para descrevê-las. Você não precisa pegar emprestado termos do futuro para se referir a termos do passado. Então já começa um grande problema de enfoque histórico. Então o problema já começa por aí. Segundo que o Leroy Beaulieu, ele era um fulano preconceituoso, ele tinha ostensivamente aversão ao mundo ibérico e adorava o mundo anglo-saxão. Então, nós vemos um autor francês com um viés preconceituoso, uma terminologia de século XIX. A coisa então já começou bem azeda, para não dizer completamente errada. E aí então, vamos então aos fatos históricos, que é o que a gente tem que se fiar, né? Então, se então haveria colônia de exploração e de povoamento, o Brasil seria de exploração e as 13 colônias de povoamento. Então vamos ver algumas características como começou a colônia supostamente de povoamento das 13 colônias. Ao contrário do que é ensinado, ou pelo menos é omitido, lá começou com uma companhia comercial, Companhia da Virgínia. Então se fundou uma Companhia da Virgínia com objetivos comerciais e assim nasceu a colonização da primeira colônia americana, que foi a Virgínia. Aí já está azedando de vez, né? Porque se a colônia de povoamento começou com uma companhia comercial, aí complicou, né? Então foram fatos como esse que me levaram a concluir que se tratava de uma farsa, que não existe colônia de exploração e de povoamento. Aqui voltando, pegando o caso no Brasil, para não me alongar muito, né? No Brasil, então, teve dois grandes figuras que eu me baseio para isso. Um é um historiador completamente desconhecido hoje em dia, mas que teve bastante sucesso nos anos 50, chamado Tito Livio Ferreira. Ele foi um dos historiadores que mais consultou documentos na história do Brasil. Consultou acho que mais de 1000 documentos. E ele viu que nas documentações de Portugal em referência ao Brasil não havia menção à colônia, muito raro. E aí ele lançou um livro que ficou famoso, né? Na verdade um opúsculo, né? Chamado O Brasil Não Foi Colônia, na qual então ele defendeu essa tese. E mais outro, José Pedro Galvão de Souza, que agora o CDB lançou as obras dele. Eu não tive a oportunidade de conhecer essa grande figura, mas cheguei a conhecer a viúva dele. E até frequentei a casa dela um tempo. Então, eu tenho muita estima aí pelo trabalho do Zé Pedro Galvão de Souza, grande jurista. E ele fez um estudo jurídico do Brasil colônia e viu que inexistia algo que diferenciasse juridicamente o estatuto de quem morava no Brasil e quem morava em Portugal. Então, aí, segundo ele, então, não havia, o Brasil não foi colônia nesse sentido que está se falando.
Então, se não existe isso, por que eu escrevi, então, colônia de povoamento? Por duas razões. Primeiro que é um termo consagrado, colônia e metrópole. E segundo que o termo colônia tem dois sentidos. Tem o sentido usado por Leroy Beaulieu, que foi adotado por toda a nossa historiografia, colônia de exploração de povoamento, e tem um sentido mais geral, um sentido mais romano, mais latino, que é mero estabelecer povoamentos, civilizações afastadas do núcleo central e que é administrado à distância. Então eu uso colonização nesse sentido, e não no sentido do Leroy Beaulieu, conforme os argumentos que eu acabei. Daqui é só o começo dos argumentos, ali no meu livro eu falo mais coisa. Então, nós estamos diante de uma grande farsa histórica que foi disseminada no Brasil por autores marxistas, especialmente o Caio Prado, né? Então, uma vez eu fiz consulta em teste de vestibular, o Caio Prado é onipresente, está sempre citado. Então, é uma vergonha. O Caio Prado está para a historiografia brasileira, assim como o Paulo Freire está para a educação. Você vê o nível. E autores como o Gilberto Freire, Câmara Cascudo, são sumamente ignorados. Tito Livre Ferreira, ignorado. Então, a história funciona assim, funciona de mitos, fábulas. Aí quando nós vamos pesquisar os fatos, nós vemos que tratamos de uma farsa, né? Eu comecei a estudar por Portugal, né? Eu tenho vários vídeos publicados na internet sobre Portugal, né? Essa é uma história que eu gosto muito de contar. E aí fala que Portugal era uma nação atrasada, que o Brasil teve azar de ser colonizado por Portugal. E quando você vê a história de Portugal, eles simplesmente foram o povo que melhor navegou na história. Só isso. Então, como é que é um povo atrasado se foi o povo que rompeu um falso consenso que era impossível navegar a oeste a sul no Atlântico, oeste a sul de Portugal, obviamente. Então, até o advento de Henrique o Navegador, se achava que era impossível navegar a oeste no Atlântico. Os europeus conseguiam navegar ao norte em direção à Inglaterra, por exemplo, mas não conseguiam navegar em direção ao oeste, que daria na América, e nem ao sul, abaixo do Cabo do Bojador. O Cabo do Bojador era non plus ultra, né? Quer dizer, era um ponto onde supostamente ninguém conseguiria passar. E aí essa nação de grandes navegadores que conseguiu romper esses dois mitos, que teve a liderança nas navegações durante 100 anos, que é acusado de ser retrógrado. Obrigado. Então é mais um mito aí lamentável. E os objetivos de Portugal na navegação, que os livros só colocam como de exploração, eu não estou negando que havia interesses comerciais, claro. Sempre tem interesse. E depois eu pergunto, o que há mal de ter interesse comercial? Né? Também é outra questão a ser debatida. Mas não foi somente comercial, não foi somente em busca das especiarias. Teve o objetivo civilizatório. E que prova que dá um dado óbvio, né? Portugal enviou para cá os jesuítas. Se aqui fosse somente exploratório, para que é perder tempo em enviar jesuíta para cá? Então, os argumentos de colônia de exploração e de povoamento vão se esvaindo conforme os fatos vão se apresentando, né? Idem no mundo espanhol, que também enviou jesuítas, dominicanos, agostinhos, franciscanos para as colônias. O termo vice-reino, que era usado na colonização espanhola, significa no lugar do rei. Então, os índios eram considerados como súditos da rainha e do rei da Espanha, pensando na rainha por causa que é do tempo da rainha Isabel, né? E os documentos mostram justamente isso, que a Espanha, então, teve caciques com título de nobreza, caciques que viajaram para a Espanha foram recebidos na corte dos reis. Então, nós vemos que a história é muito diferente do que se conta, né? E outro dado interessante, né, que eu ainda não encontrei nenhuma exceção. Normalmente os lugares que foram muito ricos no passado, tiveram um passado glorioso, deixam como testemunho monumentos arquitetônicos. Então, por exemplo, o Império Romano foi o império mais poderoso do mundo. Então, se ele foi um colosso, ele deve ter deixado isso como registro por meio de sua arquitetura. E, de fato, deixou. Basta visitar Roma. Se a gente pensar
Veneza. Veneza chegou a ser o lugar mais rico do mundo. O ducado veneziano chegou a ser o dólar do começo da Idade Moderna. Então, sem estudando a história de Veneza, sem pensar na cidade, a gente fala, se lá foi tão rico, deve ter deixado algum patrimônio arquitetônico rico. E deixou. Veneza é uma das cidades mais bonitas do mundo, se não for a mais bonita. Do ponto de vista arquitetônico, não do ponto de vista de beleza natural, que é o Rio de Janeiro, eu sei. Idem, o argumento vale para Florença. Florença foi um lugar mais rico, uma cidade mais rica do mundo durante um tempo. E deve ter deixado isso como registro arquitetônico. Idem, deixou. Se as 13 colônias fossem muito ricas, ela também deveria ter deixado isso como patrimônio arquitetônico. Investigando, não tem nada relevante nas 13 colônias. É muito estranho, então. Se as 13 colônias fossem realmente muito ricas, cadê o patrimônio arquitetônico relevante que eles deixaram? Não tem. E, olhando para o Brasil, se o Brasil então foi uma miséria só de exploração, então não tinha que ter deixado nenhum patrimônio histórico interessante. Ora, aí quando a gente vê, existem cidades como Ouro Preto, Salvador, próprio Rio de Janeiro, que está desfigurado, mas foi um resultado disso. Recife, que também foi desfigurado. São Luís, que ao contrário do que reza a lenda, não foi fundado por franceses. Os franceses fundaram um forte, a cidade inteira é portuguesa. Então, o que nós vemos o contrário é o seguinte, as 13 colônias não deixaram nenhum vestido arquitetônico relevante. E o Brasil deixou vestígios de uma arquitetura belíssima, estilo próprio, estilo barroco mineiro, vários autores dizem que é próprio, né, uma marca única. O barroco mineiro é diferente do barroco europeu, que é diferente do barroco colonial espanhol. E eu desafio qualquer um a achar uma cidade fundada. Ouro Preto foi fundado em 1602, se não me falha a memória. Eu desafio alguém a achar uma cidade mais bonita no mundo inteiro fundada no século XVII. Mais bonita que Ouro Preto. Não vão achar. Não vão achar. As mais bonitas que tem na Europa são de antes, claro. Eu duvido que ache uma cidade mais bonita no mundo que Ouro Preto fundada no século XVII, hein? Não estou falando de cidades muito antigas. Até hoje eu não vi. Eu faço desafio para alunos, para todo mundo, ninguém me apresentou nada, ainda estou esperando. Então, o Brasil deixou um patrimônio rico, arquitetônico, foi boa parte destruído, infelizmente, assim como o México. A maior cidade das Américas não era nenhuma cidade das 13 colônias, era a cidade do México, 100 mil habitantes. E depois, se os espanhóis quisessem realmente explorar, por que eles iam fazer universidade? Por que nas universidades que eles fundaram podia ser defender título de mestrado e doutorado em Quechua, em Aymara, línguas indígenas? Por quê? Se eles só fossem para explorar. E depois só marca duas coisas, que eles não foram para explorar, porque quem vai só explorar não vai fundar uma universidade. Segundo, que havia ascensão social dos indígenas, senão não teria título em Aymara e Quechua. Outro dado interessante é que se as 13 colônias fossem de povoamento, com objetivos meramente civilizacionais, além de coisa econômica, uma das primeiras coisas que se pensa quando se funda uma cidade, o início de civilização fora da sua base de origem? Fundar um hospital, não é? O primeiro hospital das 13 colônias, acreditem ou não, apareceu mais de 100 anos depois dos primeiros colonos. E aqui no Brasil, a colonização para valer no Brasil começou em 1635, com a fundação de São Vicente, e a primeira Santa Casa de Misericórdia foi fundada, há uma dúvida histórica se a primeira foi a de Santos, vizinha São Vicente, ou de Olinda. Então, logo após o início da colonização brasileira de fato, que foi na década de 1530, já se fundou hospitais, as famosas Santa Casa de Misericórdia. E o primeiro hospital das Américas foi fundado na cidade do México por Cortés. Então aí fica estranho, né? Começar a tentar defender que aqui foi colônia de exploração com todos esses dados que eu dei, e defender que as 13 colônias foi colônia de povoamento com esses dados que eu apresentei, que são fatos, né? Então, aí nós vemos que eu continuo, eu não fico só nos argumentos contra
as colônias de exploração e povoamento, eu examino a colonização portuguesa como um todo, a espanhola como um todo, francesa, inglesa, holandesa e o dos grupos menores, Itália, Alemanha e belga, né? Então, aqui contra-argumento, acho que já ficou claro, acho que esses fatos aí são demolidores, né? Agora poderiam apresentar ainda contra-argumento que, então por que nós somos pobres? Então a desculpa que se dá é o seguinte: nós somos colônia de exploração, por isso somos pobres. As 13 colônias eram de povoamento, logo são ricos. Só que isso é uma farsa, isso na realidade é uma conclusão, não é uma premissa. É uma conclusão à procura de premissa, não se provou esse liano. As causas de riqueza e de pobreza vão muito além de questões de colonização, isso é óbvio. As causas de enriquecer e empobrecer podem ser as mais variadas possíveis. A China era uma miséria há 60 anos, hoje é rica, segunda potência do mundo. Coreia do Sul, per capitamente, é uma das nações mais ricas, 60 anos era uma miséria. A Argentina, 100 anos atrás, era uma das nações mais ricas do mundo. Alguns estudos que colocam ela, acreditem ou não, terceira ou quarta maior renda per capita do mundo há 100 anos atrás. E hoje está uma decadência brutal. Venezuela foi rica nos anos 50. Hoje é uma miséria pior que o Haiti. Então, a riqueza muda muito de mão rapidamente com fatores que não tem nada a ver com colonização. E depois, a decadência do Brasil é mais recente do que parece. O Brasil, no segundo reinado, foi muito rico. Claro, o Brasil chegou a ter uma das maiores marinhas do mundo, foi um dos pioneiros em telégrafo, telefone, instalou logo depois ferrovia, etc. Então, o elenco de coisas, selo, o elenco de feitos aí no segundo reinado voltados para o ambiente de civilizacional mesmo é bem grande. Na época o Brasil era respeitado, hoje não é mais, hoje é um republiqueta de segunda classe, e na época se alinhava com os países mais ricos do mundo. Haja vista a questão Christie, que o Brasil, o Império, bateu de frente contra a Inglaterra, a maior potência do mundo. Hoje o Brasil não conseguiria bater de frente com os Estados Unidos. E na época o Brasil bateu de frente com a Inglaterra na questão Christie. Então, só para dar alguns exemplos. Então, depois a decadência. Só ver aqui o Rio de Janeiro, fotos do Rio de Janeiro antigo, dos anos 30, anos 20. Parece que a gente está vendo outra cidade, outro mundo. Era tudo mais organizado, limpo. São Paulo, idem. Recife, idem. Salvador, idem. A decadência no Brasil é mais recente. Coisa de 70, 60 anos para cá que a coisa se agravou. Então é uma mentira dizer que o Brasil tem uma herança exploratória. Isso é uma mentira escandalosa que atenta contra os fatos. E a riqueza nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, é mais recente. Os Estados Unidos ficou independente em 1776. Na década de 1770, acreditem ou não, a Jamaica dava mais dinheiro para a Inglaterra do que as 13 colônias. Então, a riqueza dos Estados Unidos é mais recente. É fruto da entrega da Louisiana, que é tudo meio americano muito rico. É fruto do roubo que os Estados Unidos fez contra o México na Guerra Americano-Mexicana. Então, eles fizeram a riqueza depois da independência. Até a independência, eles eram mais pobres per capita que a Jamaica. A Jamaica que dava mais dinheiro para a Inglaterra. Aí eles poderiam fazer um argumento. Então, como que os Estados Unidos ficou independente, lutando contra a Inglaterra, que era muito mais forte que as 3 colônias, obviamente? Pois o que se omite é que lá foi uma grande vitória da França e da Espanha. A França e a Espanha auxiliaram no processo de independência dos Estados Unidos, de forma que 90% de todo o armamento utilizado na guerra do lado das 13 colônias foi fornecido pela Aliança Franco-Espanhola. E, além do que montaram tendas de hospitais, tudo quanto é só de mantimentos, insumos para a guerra. Então, era uma colônia, as 13 colônias na realidade eram pobres. É outro mito também que lá era totalmente urbano e que era minoria, era rural. Tudo mentira. A população de Salvador era igual
a da Filadélfia, e ambas metade da população da cidade do México. Então, infelizmente, a história vive de lendas, né? Em dois grandes grupos: omissão dos fatos históricos e ocultação deles, né? Deturpação e ocultação. Outro dado irritante aqui, principalmente para pernambucanos católicos, é afirmar que os holandeses foram bons no Nordeste, que era melhor o Brasil ter sido colonizado por holandeses, que o Nordeste holandês era próspero e tal. Também outra mentira escandalosa. Os holandeses foram uns exploradores horrorosos que só pensavam em fazer comércio. Eles no Nordeste, eles ocuparam porque o Nordeste era rico, né? Por isso que eles tinham interesse. Olinda era tido como uma cidade muito rica, segundo os relatos de Frei Manuel Calado. Lá foi invadido pela uma Companhia das Índias Ocidentais, WIC. Então, os holandeses fizeram seu projeto colonizador com duas companhias comerciais, a WIC e a VOC. A WIC, Companhia das Índias Ocidentais, obviamente com o Ocidente, e a Companhia das Índias Orientais com o Oriente. E essas duas companhias entraram em guerra contra Portugal, a Guerra Luso-Holandesa. Infelizmente, os holandeses levaram a melhor em vários locais e surrupiaram dos portugueses locais como hoje o Sri Lanka e ilhas da Indonésia. E qual o relato dessas pessoas que estavam lá? Segundo um autor chamado Charles Box, que não é simpático ao Império Português, diz que aqueles povos preferiam o domínio português ao domínio holandês. Segundo o relato desses povos lá. E eles só pensavam em exploração, não tinham propostas civilizacionais, não estavam nem aí com os nativos, não fundavam hospitais para nativos, para nada, só foram meramente exploratórios. E o Nordeste do Brasil, ao contrário do que é papagaiado por aí, na realidade os holandeses só estabeleceram um domínio comercial lá. Na realidade, eles geraram várias crises no interior dos engenhos, promoveram desestabilização, perseguiram a religião, proibiram procissões, fizeram 2 massacres brutais, o de Cunhaú e o de Uruaçu. Então, eram uma gente que é completamente diferente do mito, que eram bons, que eram pessoas voltadas para as artes, etc. Lembrando que o Maurício de Nassau, né, grande figura desse tempo, ele estimulou muito as artes, muito bem. Aí quando se vai na casa dele na Holanda, eu não estive lá, mas eu sei de informação, tem várias obras do Brasil lá. Ou seja, ele era se vamos dizer assim, ele era aqueles de fulano tipo quase 10 dedos, sabe? Era mais ou menos esse o estilo dele. Ele chegou a ser processado por corrupção pela WIC e levou embora vários bens que seriam do Brasil, né? De obras que ele contratou para ficar no palácio. Ele levou embora, tá lá. No museu dedicado a ele lá na Holanda, ele tem as obras lá. Mas como ele era de família importante, o caso foi abafado, né? Não se abafam só casos no Brasil, viu? Se isso serve de consolo. Lá também tem STF também, né? Com outro nome também. Teve essas absolvições também misteriosas. Um outro dado, para não dizer ridículo, é que a Inglaterra fomentou o livre comércio nas colônias. Mentira. A Inglaterra fez várias companhias monopolísticas, companhias majestáticas. Então, ela terceirizava a colonização por meio de companhias. Essas companhias tinham monopólios. Então, a companhia mais poderosa do mundo foi a Companhia das Índias Orientais Britânicas. Chegou a ser capaz de organizar um exército de 100 mil pessoas, 100 mil mercenários, né? Ultra poderosa, com capacidade de declarar guerra. E de fato declarou guerra na China. Então, para você ver um nível de operação que a Companhia das Índias Orientais fazia. Então, ela conseguiu alguns portos na comércio com a China. Qual que era o comércio com a China?
vender ópio para os chineses, que era levado da Birmânia, também colônia inglesa, em troca de bens da China, seda e outros chá da China. E aí então, só que aconteceu, né? O ópio vicia, o ópio é droga, né? E aí o imperador resolveu proibir o comércio de ópio, com toda a razão, né? E aí então a Companhia das Índias declarou guerra à China. Quem declarou guerra à China, na verdade, foi a Companhia das Índias Orientais e Britânicas, que venceu, né? Teve a primeira guerra do ópio, a segunda guerra do ópio. Então, na realidade, eles eram traficantes de drogas, a companhia mais rica do mundo. E com monopólio do chá, que era vendido para as 13 colônias. Aí a gente aprende lá a festa do chá, né? Colonos ficam revoltados com o preço do chá, contra os preços praticados pela Companhia das Índias, se revoltam e tem a festa do chá. Essa não é verdadeira história. É verdadeira história. A Companhia das Índias tinha baixado o preço do chá lá, porque ela estava enfrentando concorrência de contrabandistas, né? E aí, quando os contrabandistas viram que ela tinha baixado o preço, iam perder mercado, os contrabandistas financiaram a revolta do chá. E alguns desses contrabandistas assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. O mais famoso dele é o John Hancock, né, que elas têm a assinatura maior da Declaração dos Estados Unidos. Assinar em inglês esse nome de dá um Hancock aí, porque ele era contrabandista, né? Samuel Adams também era contrabandista. Então, essa é a verdadeira história, senhor. Desculpa ter decepcionado quem adora a Inglaterra, mas eles viviam de monopólio. Na Austrália também foi explorada com monopólio, Nova Zelândia, África do Sul, a De Beers, monopólio dos diamantes, a companhia da África do Sul, tinha uma companhia com esse nome, tinha duas, a De Beers, Companhia da África do Sul, também tinha monopólio na exploração de outras coisas, teve a Companhia do Níger, com monopólio na Nigéria, e assim vai. E a Holanda também tinha os monopólios das companhias já citadas. E Portugal e a Espanha não tinham nenhuma companhia majestática. O Pombal resolveu fazer isso, mas muito tempo depois. Mas originalmente não havia. Ou seja, praticava-se mais livre mercado nas colônias portuguesas do que nas colônias inglesas. Porque as colônias portuguesas não tinham monopólio dessas companhias majestáticas. Então, uma coisa totalmente contrária à lenda do que se fala. No outro dado é o dado da suposta centralização de Portugal em todos os negócios. Então, a gente aprende isso em livro ruim, que Portugal era centralizador e não deixava nada. O argumento é ridículo. Óbvio, o mapa mundi, o tanto de colônia que Portugal tinha. Como centralizar todos os negócios? Lá em Lisboa não dá, é impossível. Pelo contrário, Portugal tinha por tradição municipalismo, que era descentralização. Então, todos os municípios portugueses, desde São Paulo, desde o Rio de Janeiro até Macau, tinham forte autonomia, né? Forte autonomia, não tinha assim comando central, como se diz. Aliás, São Paulo e Macau foram fundados mais ou menos na mesma época, né? Curioso, um fundou aqui de um lado, Portugal fundou do outro lado do mundo, né? E depois Portugal foi para o Japão, né? Levou a fé católica para o Japão, fez muito bem para o Japão. Muitas palavras japonesas são de origem portuguesa, entre elas o vinho, pão de ló, né? Dos melhores doces do Japão é o pão de ló português. Tempurá também vem de Portugal. Fizeram um grande bem ali para os japoneses. Depois teve o problema, né? Os portugueses foram expulsos, teve um massacre dos católicos no Japão. Portugal também teve no Vietnã, teve em vários locais, né? Em um determinado ponto, só 30% de quem saía em Portugal das navegações não voltava mais para casa, acabava morrendo nos locais. Ora, ninguém pegaria um avião e faria uma viagem longa com essa mortandade de 30%. Né? Se eles quisessem uma coisa exploratória, eles não tinham saído de Portugal. Eu vou arriscar minha vida para ir no além-mar com 30% de chance de não voltar, né?
Quer dizer, eles não estavam só interessados em riqueza, haviam valores civilizacionais, conforme eu falei, idem para a Espanha. Agora, a Inglaterra é que é difícil ver onde que ela não pensou mais economicamente, por meio dessas tais companhias. A Holanda eu já falei, do que dizer da colonização francesa. A colonização francesa, no geral, foi boa. Eles, no Canadá, fizeram um bom trabalho, na bacia do Mississippi também. Na África também fizeram um bom trabalho, no Vietnã também. Mas no Haiti, realmente, eles erraram, né? Os franceses fizeram uma colonização bem ruim no Haiti. Falar um pouco da partilha da África, né? Então a gente aprende que a partilha da África do século XIX foi criminosa, né? Então os europeus malvados chegaram, retalharam a África e aí fizeram um monte de fronteiras artificiais e tal para explorar o povo. Não estou negando os abusos, teve coisas horrorosas como no Congo belga, de massacres brutais. Mas dizer que foi tudo ruim é mentira, porque os africanos no século XIX viviam uma coisa horrorosa na África. Havia a escravidão endêmica na África, né? Outros livros ruins dizem que os africanos viviam em paz e aí os malvados traficantes iam lá e pegavam os africanos livres. Não é verdade. Os escravos eles já eram escravizados na África. A regra era a seguinte: eles viviam em guerras intermináveis. As tribos vencedoras escravizavam a tribo vencida. E aí vendiam para os traficantes esses vencidos que já eram escravos, né? Aí tem várias curiosidades disso, porque às vezes eram reis que viram vendidos como escravos. Aqui no Brasil teve um caso, o Chico Rei, né? Que depois foi aclamado rei em Ouro Preto. Foi dono de mina de ouro. No Brasil permitia ascensão social de escravos. Nas 13 colônias, não. Havia uma lei de segregação racial que vigorou desde que o primeiro inglês pôs os pés nas 13 colônias até os anos 1960 nos Estados Unidos. Então havia uma segregação de lei, não é segregação de fato. Havia uma segregação de lei nos Estados Unidos desde que o primeiro inglês pôs os pés até a década de 1960, quando foi aprovadas as leis civis no tempo do Lyndon Johnson, que não se candidatou à reeleição porque ele perdeu popularidade entre os brancos. Depois disse que aqui o Brasil é racista e lá não, né? Enquanto que aqui no Brasil, vários ex-escravos tiveram ascensão social. Chico Rei, Obá II. Obá II era neto de um rei africano vendido como escravo, serviu na Guerra do Paraguai, recebeu uma honrarias por ser herói de guerra, frequentou a corte de Dom Pedro II, ficou amigo de Dom Pedro II, participou da cerimônia de assinatura da Lei Áurea e frequentava a corte. Depois disse que não tinha ascensão social no Brasil, né? André Rebouças, que também foi engenheiro na Guerra do Paraguai, frequentou a corte de Dom Pedro II, viajou a mando do Brasil como um emissário, diplomata no Brasil para os Estados Unidos. Lá ninguém queria recebê-lo, porque ele era negro. E ele era enviado diplomata do Brasil. Então são casos assim que mostram que o Brasil tinha ascensão social, os Estados Unidos não. Aqui a alforria era a regra. Nos Estados Unidos era a exceção. Quando os Estados Unidos aboliu a escravidão, tinha 4 milhões de escravos. O Brasil, 700 mil. E o Brasil recebeu muito mais escravos que os Estados Unidos, muito mais. É mais que o dobro. Então, a conta não está fechando. Como é que aqui recebe mais escravo e tem menos gente alforriada? Porque aqui havia alforria, havia um instrumento jurídico único na história chamado coartação, que era o direito de trabalhar para comprar a liberdade. Então, um escravo. Esse direito ligado a Minas Gerais no tempo da mineração, né? Então, o escravo com o direito de coartação, ele tinha o direito de trabalhar todo sábado para comprar a sua liberdade. Coisa que nas 3 colônias era impensável, isso não existia.
tinha multa para quem alforreasse escravo na Virgínia, para você ter uma ideia, tinha multa, né? E chegou a ser proibido a alforria, também chegou a ser proibido casamento misto nas 13 colônias. Aqui no Brasil nunca foi, né? Pelo contrário, casamento misto, branco e índio, desde que o Brasil é Brasil, teve miscigenação. São Paulo nasceu como uma cidade mameluca, né? Mistura entre branco e índio. E quando os escravos chegaram também já teve uma miscigenação intensa, depois miscigenação entre índio e negro, muito comum no centro-oeste, os cafusos, né? Então o Brasil viveu sempre de miscigenação, e ingleses e holandeses de apartação. Então ou é só branco ou é só negro e tal, eles não se misturam, né? E é uma realidade até hoje nos Estados Unidos, né? Agora voltando lá ao caso da África. Então o caso da África, então, é uma mentira que aqueles povos viviam em harmonia. Eram povos que se matavam, escravizavam uns aos outros, vendiam seus escravos para o mundo islâmico ou para a rota do Atlântico. Havia sacrifícios humanos na África, ninguém gosta de comentar isso, né? Havia sacrifícios humanos enormes na costa ocidental, onde hoje Nigéria, Benin. Havia também sacrifício humano intenso, onde hoje o Burundi, Uganda. Sacrifícios humanos intensos na África do Sul. A África do Sul, até uns 50 anos atrás, tinha delegacia especializada em sacrifício humano, veja só. Porque ainda havia sacrifício humano, então havia investigação só para isso lá. Então havia, por exemplo, aquele Idi Amin Dada, quem é mais velho se lembra dessa figura. Ele sacrificou o filho mais velho para ser o líder de Uganda, né? Sacrificar o filho mais velho é uma herança que vem do demônio Baal, né? Que os pais colocavam o filho mais velho na boca de fogo, né, vivo, para morrer. Isso era na costa do Líbano, na Fenícia também tinha em Cartago. Então essa é uma herança africana que já tinha em outros locais. Então havia sacrifícios humanos, havia magia negra, havia toda sorte de sujeira lá. Quando os europeus chegaram, lógico, isso que eu falo, não nego os abusos, mas colocaram ordem, acabaram com a escravidão, inclusive fizeram guerra contra traficantes de escravos. O Tipilipe era um grande traficante de escravos, foi vencido pelos belgas para acabar com o tráfico de escravos. Os europeus acabaram com o tráfico de escravos endêmico na África, já era proibido fora, né? Mas entre as tribos se fazia muito comércio de escravo, era da natureza deles. Quando a abolição foi abolida lá, teve protesto de líderes tribais contra a rainha Vitória. Por quê? Protestaram que era da tradição deles, honra da tribo vencedora, escravizar a tribo vencida. Era um absurdo a Inglaterra, como maior potência, proibir a escravidão. Então, eles protestaram contra a abolição da escravidão. Também teve uma carta de um rei de uma tribo pequena de Angola protestando para o rei português porque tinha abolido a escravidão também. Então, essa era a realidade da África, mexida em sacrifícios humanos, guerras intermináveis e o meio da África sem progresso nenhum. Era um povo que vivia como nômade, muitos viviam quase como animais. E aí o progresso chegou, os europeus levaram estradas, edificaram cidades. Só ver as fotos de cidades como Luanda. Aliás, tem um filme muito bom, tem um filme sobre Lourenço Marques, né, antiga capital de Moçambique, hoje é Maputo, né, e uma filmagem de São Paulo da Assunção de Luanda, esse é o nome completo de Luanda, né? Mostrando as cidades como eram organizadas e prósperas, né? Que eram as cidades portuguesas. Então diz que também, então tudo bem, Portugal não explorou aqui no Brasil, mas explorou na África. Mentira. Angola, nas vésperas da independência, era um dos países que mais crescia no mundo, né? E era o progresso lá em Angola era enorme. Basta ver esses vídeos que eu falei, só citar. No YouTube são filmagens de 69 ou 70. Vocês vão ficar impressionados com a cidade de Lourenço Marques e a cidade de Luanda. Idem, cidades como Brazzaville, Kinshasa, Mogadíscio. Somália deixou de existir, né? Virou em guerras intermináveis. Quando os italianos entraram lá, eles pacificaram,
E Mogadíscio era destino de férias dos italianos. Vejam só, lá tinha a maior catedral de toda a África, ficava em Mogadíscio. E lá era destino de férias. Os italianos instalaram agências bancárias, instalaram indústrias na colonização da Somália, da Eritreia e na Líbia. A Etiópia eles dominaram pouco tempo, não deu tempo. Até hoje, lá na Eritreia, em Asmara, que é a capital, tem panetone à venda, tem cappuccino, herança italiana. Tem mais de 400 prédios italianos lá. Os italianos fizeram indústria, fizeram o maior cable car da África, lá na Eritreia, né? Apelidado de Piccola Roma lá. Havia voos, né, que ligavam todas essas cidades com Roma. Então houve um progresso enorme que os italianos fizeram lá em várias cidades, idem que os franceses fizeram, Brazzaville, Argel, etc. Ingleses também, eles não foram, vamos ser honestos também, vários locais ingleses massacraram, por exemplo, Quênia, na mão do Churchill, né? Churchill é uma figura que eu não gosto. Uma das razões por causa do massacre que ele fez no Quênia, quando ele era primeiro-ministro. Fizeram massacres contra os Zulus na África do Sul, absurdo, massacre na Rodésia, mas teve locais que os ingleses agiram muito bem, por exemplo, na Nigéria. Nigéria era um centro de sacrifício humano, um lugar brutal lá. Eles simplesmente pacificaram o lugar, acabou, não tem mais sacrifício humano. Criaram, inclusive, uma sociedade contra o sacrifício humano, de atuação lá, e que deu certo. E acabou ficando sem sacrifício humano lá na Nigéria, quando estava sob controle inglês. No Serra Leoa eles fizeram bem, no Gabão. O Gabão chegou a ter um sistema de ensino muito bom no Gabão. Então é uma mentira que os europeus foram só para lá para explorar. É mentira. Muitos locais organizaram a vida, fizeram um grande bem, levaram civilização para essa turma. O crime foi a descolonização no pós-guerra. Que aí então os europeus simplesmente saíram e falaram: tchau, obrigado. Viu? E aí o que aconteceu? Se eles se matavam antes, voltaram a matar de novo. É por isso que a África virou assim, virou em guerras civis intermináveis ou na mão de ditadores. Né? Na mão de ditadores cruéis como Idi Amin Dada, Bokassa. O Bokassa tinha no freezer dele carne humana, né? Eles também faziam antropofagia na África também, né? Eles também, no Brasil era direto, né, antropofagia. Uma outra coisa do que se ensina nas escolas é que, além dos africanos terem aquele paraíso russoniano, é que os nossos índios viviam num paraíso russoniano e os astecas também, né? Os índios faziam antropofagia, vários N relatos. A tribo vencida virava jantar ou almoço, conforme a hora do dia, ou café da manhã, né? Conforme a hora do dia virava almoço, né? Então, acabou. Tinha lá o ritual lá, antropofágico, basta ler o livro do Hans Staden, né? O Cunhambebe, né, que era o cacique lá, tamoio, que era alto, né? Devia ter 1,90 m de altura ou mais. Ele andava com ossos humanos pendurados das vítimas que ele matou e comeu. Então ele pegava um pedaço de dedo, pedaço de dente, pedaço de algum osso, né? E aí então matava a tribo vencida, os guerreiros, aí ele almoçava ou jantava conforme a hora do dia, escolhia os ossos e pendurava os ossos. Ele andava com ossos pendurados. Nas tribos africanas isso também era comum. Aos vencidos, que não eram vendidos como escravos, muitos eram sacrificados em rituais de magia negra, de sacrifício humanos, faziam-se banquetes antropofágicos e se penduravam os ossos, né? Se fazia caminhos com ossos humanos, né? Então, por exemplo, a tenda de um rei africano na Guiné, esse é um relato histórico verdadeiro. Então tinha a tribo lá do rei. O caminho até chegar à tenda dele era de ossos humanos. O excedente das carnes era vendido em açougue de carne humana na África. Tem relato de portugueses e de italianos missionários relatando que depois das guerras, né, a carne que não era consumida, carne humana, era vendida em açougue. O pessoal punha uma vendinha, ó, quer um pedaço de perna aí, quer um pedaço de braço? Era assim. Entre os astecas também.
Aliás, os astecas foi o povo na história que mais praticou sacrifício humano em grande escala. Não é que matava 2, 3, matava 5 mil, 10 mil, acho que o recorde foi 50 mil. No calendário asteca, só 4 ou 5 dias no ano não se fazia sacrifício humano. Não se fazia, era exceção não se fazer. Então havia uma sequência lógica para sacrifício humano. Então, o Montezuma, por exemplo. Então, Montezuma reunia lá com os sacerdotes astecas, no topo lá da pirâmide em Tenochtitlan. Havia massacres brutais, ele escolheu algumas vítimas em especial. Algumas eles tinham que arrancar o coração ainda batendo pelas costas, né? E aí o sacerdote, o meu Montezuma, tinha que ainda morder o coração batendo. E aí eles jogavam os corpos, iam rolando ladeira abaixo das pirâmides, né? E as pirâmides têm canaletas laterais para escorrer o sangue, né? Então a multidão embaixo, ensandecida, se bebia de sangue e comia carne humana em grandes banquetes, né? O Montezuma fazia banquete de carne humana. Ele convidou os espanhóis para um banquete de carne humana. Então, em Tenochtitlan fazia sacrifício humano em escala astronômica, como nunca se viu na história da humanidade. E se comia, então, e se fazia jogar futebol com crânio, né? O famoso futebol asteca, mais violento que o Flamengo e Vasco. Aí, ó. Acho que não chegaram nesse ponto, né? Chegar no crânio. Né? E aí quem perdia morria também, né? Então, era assim. Então, era brutal. O título que o Cortés recebeu porque os astecas eram um conjunto de 3 tribos dominantes. Na verdade, não tem umas Aztec Headers, eram os mexicas, né? Azteca é um nome dado posteriormente. Era o reúne de 3 grandes reinos que dominavam as populações vizinhas. As populações vizinhas odiavam os mexicas. Por isso que o Cortés conseguiu conquistar. Ele fez aliança com as tribos vizinhas e aí conquistou. O título dado a ele é Cortés, o Libertador, né? Porque ele libertou o México do domínio diabólico dos mexicas, né? Que faziam essa coisa. Entre os maias também tinha sacrifício humano, entre os incas também. Os incas eram especializados em sacrifício humano de criança. Então pegava criança de 2, 3 anos, mais ou menos no tamanho disso, era feito em Machu Picchu. Supor que isso aqui era uma base de pedra, e aí punha criança que vive, hein? Aí pegava uma outra pedra desse tamanho e estilhaçava o bebê. E tinha umas canaletas que correndo, né? Aí eles bebiam e se lambuzavam com sangue. Lambuzavam com sangue é uma regra que os índios aqui do Brasil faziam com crianças. O que se fazia? Então o índio guerreiro matou lá fez o jantar. Coletava o sangue e ele dava para uns jovens de 12, 13 anos que teriam vocação para ser guerreiro, e ele tinha que se lambuzar, a criança se lambuzando com o sangue do vencido. Isso era feito, né? Fora que aqui no Brasil, gêmeos, 2 morriam, né? Por que matava os 2 gêmeos? Porque, segundo os índios, tinha o espírito do mal e do bem. Nasceu 2, tem um que só tem o espírito do mal e outro só tem o espírito do bom. Como não dá para saber qualquer um, tem que matar os 2. Então, era assim, gêmeo já era. Hã? Com 3 boas perguntas. Sabe porque eu não sei? Agora você me pegou uma pergunta aí. Então você não tem. Ó, sorte que você não nasceu naquela época, viu? Você nasceu naquela época, meu amigo, você não estava aqui para contar a história. A gente está rindo, mas era trágico. Velhos eram abandonados para morrer, né? O Anchieta deu assistência para um índio que estava abandonado. Aí ele conversando, não, nossa tradição é abandonar os velhos para morrer. Então largava os velhos para morrer. Na China também se fazia isso. Então, eram povos muito selvagens. Todo lugar do antigo, do mundo antigo, com exceção de Israel, se fazia sacrifício humano. Não tem relato de lugar geográfico no planeta que não tenha tido sacrifício humano. O Brasil teve antropofagia, astecas, incas, na África generalizado. Na Europa, os celtas faziam sacrifício humano. No começo, o Império Romano teve sacrifício humano. Os gregos também fizeram sacrifício humano no começo. A fundação de Atenas foi com sacrifício humano. Os romanos, antes da guerra, faziam o devócio, né, que era matar alguém para ganhar a guerra. Fizeram isso com guerra contra Cartago.
No Crescente Fértil, tirando Israel, havia sacrifício humano. No Extremo Oriente, China teve episódio de sacrifício humano, Japão, Vietnã, para tudo quanto é lugar teve sacrifício humano. Na Nova Guiné havia os headhunters. Não é gente que vai selecionar pessoas para o mercado, não. Eles eram literalmente caçadores de crânios mesmo. Então, chegava a 18 anos, em vez de dar uma festa para comemorar os 18 anos e ganhar o carro do pai, ele tinha que enfrentar, reunia lá um grupo de amigos, enfrentar uma tribo inimiga, matar o máximo possível de gente e pegar o crânio e decorar a casa. Então a casa das pessoas da Nova Guiné é toda cheia de crânio empilhado. Quanto mais crânio, mais valoroso é. Aí, isso daí no século XIX, né? Aí o que aconteceu? Os ingleses e holandeses fizeram um turismo para lá. Fizeram uma companhia de turismo que levava europeus para ver os headhunters lá. Então havia entrevista falando, eu matei 10, aqui tá as tribos lá, os europeus lá fazendo turismo.